Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade, com André Cantoni do Blumencast. E agora sim, juro que é verdade, André Cantoni já com a gente aqui pra falar. Esse você conhece, esse você já ouviu falar. Se não ouviu falar, você tava onde? Não mora em Blumenau? Chegou ontem? Poxa vida! André, quem foi? José Ferreira da Silva, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. dia. Bom dia pra toda a galera ligada aí no Jornal da Mix. Pois é, eu vou tomar um fôlego aqui grande porque ele contribuiu muito. É um prefeito que eu tenho um grande carinho, né, por saber, né, por já ter estudado assim, as grandes contribuições que ele fez. Claro, né, com todo respeito aos demais prefeitos, mas esse realmente, assim, a gente tem que trazer muitas situações que ele fez acontecer aqui na cidade. Vamos lá? Vamos lá. Ele foi um tijucano, então já mudou um pouquinho a cidade de origem aí, né, do nosso prefeito. Quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais está vendo a foto do José Ferreira da Silva. O bom é que esses prefeitos, então, mais recentes, aí as fotos já começam a melhorar, né? Sim, verdade. Começa a ter uma resolução melhor, né? Antes era só um manchado, assim, né? Um aquarelado. Ele nasceu em 1897, foi professor do primário em Indaial. Depois ele foi para Rodeio ser escrivão de paz. Aí, lá em Rodeio, ele já começa a sua jornada jornalística e ele fundou o jornal Escudo, lá em Rodeio. Depois ele veio para Blumenau e aí, olha só, a maratona de jornais que ele fundou, né? Jornal Cidade de Blumenau, Correio de Blumenau, Boletim Judiciário, Boletim Oficial, Calendário Blumenauense e também ainda na parte da comunicação ele foi aí um dos fundadores da PRC4, né? Da Rádio Clube, que foi a primeira rádio de Santa Catarina, né? Então ajudou aí no pioneirismo de Blumenau. Ele escreveu várias biografias do Dr. Blumenau e do Fritz Miller, né? Então isso também é uma coisa que contribui bastante aí para a história da nossa cidade. E ele foi o responsável por fundar, né? Por criar a revista Blumenau em Cadernos, que a gente tanto usa, que a gente tanto cita. É dele? Lá em 1957 ele teve essa ideia e a gente gosta sempre de frisar que a revista Blumenau em Cadernos é a revista mais antiga do Brasil, publicada de maneira ininterrupta, né, bimestralmente. Então, é mais um título bacana aí para a história e para a cultura de Blumenau, né? 57, ou seja, quando ele nem era prefeito, então. Exato. Não, ele já tinha sido prefeito. Já tinha sido, mas não era quando foi criada a Blumenau em Cadernos. Isso, exatamente, tá. porque ele continuou esse amor por Blumenau muito grande, né? Só para lembrar, ele foi prefeito de 35 a 42, de né? 38 a 41, aí tá diferente? Aqui tem de 30... não, ele foi vereador, perdão. Ele foi Isso, ele é vereador de presidente da 35 a 38 e Isso. prefeito de 38 a 42, diz aqui. Ali nas minhas fontes foi 41, aí é legal a gente se ambientar essa época, né? Já era um período aí de Segunda Guerra Mundial praticamente, né? E aí a gente vai ter algumas conexões bem interessantes, tá? Mas voltando então aí pros feitos, aí já como prefeito, né, a partir de 38, ele demoliu o prédio da antiga cadeia. Eu vou pedir pro Heinz colocar a foto aí, se ele conseguir, da antiga cadeia municipal, que ficava do lado da antiga prefeitura. E aí ele derrubou e fez o fórum no lugar. E aí ele conseguiu meio que juntar e fazer um prédio todo, né? Pra quem tá vendo aí, essa aqui onde eu tô apontando, né, era a cadeia municipal. Ele demoliu, aqui a antiga intendência, né, prefeitura, e aí ele fez praticamente um novo prédio usando algumas bases que ainda existem, né, ainda hoje aí, mas se tornou aquilo que hoje a gente vê, né, conhece como a Secretaria de Cultura de Blumenau, né? Então, anos depois até o fórum pegou fogo, né, teve essa grande repercussão. Só um detalhe ali, André, municipalidade e cadeia, sem o I, com o E, circunflexo, exatamente, cadeia. outra forma, né, o português aí, né? E além disso, também ele instalou o Museu Fritz Miller, que também eu trouxe fotos aí pro pessoal que tá acompanhando ver a gente. Ela fica, né, no mesmo lugar hoje que existe, mas de uma outra estrutura, né, bem mais simples também. Então hoje fica a Biblioteca Municipal juntamente com o Arquivo Histórico na Rua das Palmeiras. Então ele que instalou tanto a biblioteca quanto o Museu Fritz Miller, né? Ele abriu a Rua Getúlio Vargas. Então, olha só, a Getúlio Vargas é um pouco mais recente. Essa aqui é a Alameda Rio Branco, quando ela realmente era uma alameda, né? Cheia de árvores, totalmente arborizada. Então, ele reformou, reurbanizou e plantou, né? Essas árvores aí na Alameda Rio Branco. Hoje a Alameda tem pouquíssimas árvores, né, remanescentes. E ele também fundou a Escola Agrícola. Não o bairro, né? O bairro leva o nome daquela que tinha lá uma escola, né? Uma escola de verdade. Uma escola de verdade, uma escola agrícola, né, que era para, digamos assim, capacitar, profissionalizar jovens de baixa renda, né? Então, depois,
o bairro tomou o próprio nome da escola, né? E uma outra coisa interessante, ainda voltado na parte da educação, ele fundou o Grupo Escolar Machado de Assis. Olha só que interessante, que importante, né? E não só o Machado de Assis, outras 20 escolas. É muita coisa que ele contribuiu. Cuidava da educação. Muito. Por ter sido Saudade. professor, né? Pois é. E olha só que interessante, né? A gente tá falando de algumas ruas, né? Getúlio Vargas, Machado de Assis. Olha só como tem tudo a ver com o nacionalismo da época, né? Ele tava homenageando sempre pessoas, né, nacionais, né? Ele inaugurou a fatídica estátua do Dr. Blumenau, que a gente já comentou tanto, né? Que já esteve em vários lugares aqui da cidade, foi ele que inaugurou. Ele deu início ao abastecimento de água potável também aqui na cidade. Olha só, um tema que ainda é recorrente, né? Pertinente e tudo mais. Ele que deu início ao abastecimento. Ele construiu o campo de aviação, que hoje é o aeroporto de Blumenau. E também foi o fundador do Aeroclube de Blumenau. É impressionante, né? Gente. Falta tempo aí pra gente falar. E aí, por né, uma das últimas situações, mas eu ainda quero trazer algumas. Heinz, por favor, coloca ali o canal do Bom Retiro. Olha só, ele aterrou o canal do Bom Retiro. Isso aqui, ó, esse buracão aqui é a Rua Nereu Ramos, que aqui já é o Rio Itajaí-Açu, e essa ali é a Rua 15 de Novembro. Tá? Então, olha só a obra para a gente ter uma ideia da dimensão do canal do Bom Retiro. Então, antigamente existia uma ponte, né? E aí agora, né, passa a rua pavimentada mesmo, né? Então A Rua Nereu Ramos foi pavimentada sobre um ribeirão, né? Então, ali O ribeirão passa um está ribeirão. canalizado, Isso. exatamente. Impressionante, né? Essa obra aí, né? Então, também, obra aí do nosso querido José Ferreira da Silva. Outra coisa também bem interessante e bem atual, ele executou a estação meteorológica, né? Tão importante hoje ainda para a cidade, obviamente que teve grandes avanços, evoluções, né? Ele também inaugurou o Matadouro Municipal. Blumenau já teve o Matadouro Municipal. E aqui eu trouxe também uma foto, né? Pra gente ilustrar. E ele recebeu a visita aí do príncipe Pedro de Orleans e Bragança e de Getúlio Vargas, né? O príncipe Pedro de Orleans e Bragança era filho da princesa Isabel. Infelizmente, né, depois de foi morar em Curitiba, infelizmente morreu aí num trágico acidente de automóvel em 1973, 10 dias depois de ter tido esse acidente aí e ter ficado em estado muito grave. Caramba. Mas tá aí a nossa homenagem ao Adriana José Ferreira. Kraus tá aqui ouvindo, um beijo. Adri perguntando, Beijo. falando sobre quem? Cheguei agora. Não perde, Adri. Depois vai lá no nosso YouTube e ouve tudo de novo. A gente tá falando do José Ferreira da Silva. Que cara incrível. Verdade, né? Tá aí, né? Que- Argumentei bem, né? Sobre o porquê Nossa. que eu tenho um carinho especial por ele, né? Não, agora você me conquistou também. Eu também tenho um carinho mais especial por ele. Que bom. Que É maravilhoso. Bom saber dessas histórias, né? Pra gente saber um pouquinho mais da nossa cidade e o quanto ele transformou. E que ele sirva de exemplo aí pros nossos próximos governantes, né? Que também atuem na área da educação com mais ferrenhos, né? É o que a gente quer. Cantoni, obrigada por estar aqui toda segunda-feira com a gente. Quem quer saber mais histórias dos prefeitos, pode acompanhar aqui o nosso Juro que é Verdade. E Também tem o @Blumencast. Exatamente, porque fica lá e também no nosso YouTube. Tudo que o André fala aqui vai pro Blumencast É também, verdade. além do Mix Blumenau oficial. É isso aí. Exatamente, aí. gente. Muito obrigado aí. Até a próxima terça-feira com mais um prefeito Segunda. aí. Eu falei terça, né? Ainda tô acostumado, como já faz tanto tempo que eu tô na segunda-feira, mas ainda terça ficou. Mas isso aí mesmo. Segunda-feira, então, a gente se vê com mais um ex-prefeito aí que contribuiu com a história de Blumenau. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Cantoni. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota, agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre online em minhaCooper.com.br.